Conta-se que em 87, em uma loja da Pizza Hut nos Estados Unidos, certa noite, chegou uma senhora e falou assim: atendente, meu filho, eu preciso de um sanduíche de almôndegas, por favor, me ajuda com um sanduíche de almôndegas. Aí o atendente olhou para ela e falou: mas minha senhora, aqui é a loja da Pizza Hut, a gente vende pizza e não sanduíche de almôndegas, não serve uma pizza para a senhora? Aí ela falou assim: meu filho, não serve pizza de jeito nenhum, tem que ser sanduíche de almôndegas. E eu tô procurando isso por toda essa cidade e não encontrei. Aqui é um dos últimos lugares que eu tinha uma esperança. Acontece que o meu marido está doente há um bom tempo e essa semana ele perdeu o apetite. E uma das únicas coisas que está dentro das minhas mãos para poder ajudá-lo é conseguir sanduíche de almôndegas, porque ele ama sanduíche de almôndegas. E se ele conseguisse sentir o prazer do sanduíche de almôndegas, talvez ele consiga reaver esse apetite que ele está perdendo e está fazendo tão mal para ele. E aí o atendente ficou até um tanto condoído com aquela história e resolveu entrar na loja e inventar um sanduíche de almôndegas com o restinho de massa de pizza que tinha lá, com as almôndegas que tinha, com o molho e tal, e vendeu para ela por um preço simbólico. E assim foi. Acontece que passou um dia e no dia seguinte a senhora ligou para ele. Ele atendeu e ela falou: meu filho, nossa, muito obrigado mesmo por aquele sanduíche de almôndegas. Você não sabe o quanto que aquilo foi importante para mim e para o meu marido. O meu marido está com câncer já faz um bom tempo. E essa última semana ele piorou muito. Ele começou a perder o apetite, começou a definhar. Eu sei que a perda de apetite era um dos menores problemas que a gente tinha, mas era um dos únicos que eu conseguia ajudar o meu marido mais diretamente. Eu trouxe o sanduíche de almôndegas para ele, ele amou, comeu com uma cara muito boa. Mas acontece que essa noite ele faleceu. E eu quero te dizer que aquele sanduíche de almôndegas foi uma das últimas coisas, uma das últimas expressões de carinho que eu pude dar para o meu marido. Muito obrigado por esse sanduíche de almôndegas. E o que eu quero dizer para você com o aprendizado dessa história é: se você atende as pessoas, tenha um atendimento de excelência. Você pode ter certeza que o impacto do seu atendimento de excelência vai muito além do que você imagina. Se você é um líder na sua empresa, formal ou não, e quer transformar as pessoas, quer que elas tenham comportamentos diferentes, você pode falar diretamente para elas assim: tenha um atendimento de excelência. Ou então você pode convencê-las através de histórias. Assim como eu acabei de convencer você aqui da importância do atendimento de excelência. E se você quer aprender como contar histórias, como essa que eu acabei de contar, se você quer um roteiro de storytelling para líderes, é exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo. Como convencer as pessoas através de histórias. Vamos lá? Olá pessoal, muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Hugo. O objetivo do nosso canal é trazer para você soft skills que transformam equipes de trabalho comuns em equipes de trabalho de alta performance. Olha só, aqui tem o meu LinkedIn, meu Instagram, me segue lá para a gente continuar o contato em outras redes, beleza? Bem, e é o seguinte, se é o primeiro vídeo que você está assistindo o meu aqui, deixa um comentário aqui embaixo, esse é o primeiro vídeo para eu poder te dar as boas-vindas pessoalmente, tá certo? Bem, é o seguinte, pessoal, tem muita gente que trabalha nas empresas e pensa que ao entrar na empresa as pessoas deixam as emoções do lado de fora. E para você mudar as pessoas é simplesmente necessário informar as pessoas. Informar como se as pessoas fossem robôs, como se só gráficos e números fossem suficientes. Acontece que não é assim. As pessoas continuam levando suas emoções para dentro da empresa e você precisa convencê-las a tomar determinados comportamentos. Eu preciso ter uma ideia de convencimento e não simplesmente de informação. Eu vou trazer para você aqui uma forma de convencer as pessoas através de histórias. Através das histórias existem outras maneiras. Eu vou colocar inclusive no fim do vídeo uma outra maneira que você pode usar as histórias para convencê-las, ok? Mas eu vou passar uma estrutura para vocês aqui. A estrutura é dividida em 3 partes e a primeira parte é o contexto. Quando você for contextualizar, aliás, deixei até aqui para te lembrar, se você estiver gostando desse vídeo, clica no botão aqui embaixo e se inscreve no canal para esse vídeo ser espalhado para mais pessoas, o canal crescer e para você também ser informado de novos vídeos, beleza? Mas enfim, voltando aqui, quando você for falar do seu contexto, contextualizar a pessoa, você tem que pensar em 3 coisas, deixar claro quem é o seu personagem principal, o que ele quer e qual que é o problema dele. Não adianta você tentar convencer as pessoas a mudarem de comportamento se a tua história não tiver um problema, se não tiver claro o que o teu personagem quer e que ele tem um obstáculo ali no caminho. Se ele conseguiu muito facilmente o que ele quer, então significa que ele não precisa de mudar de comportamento, é uma questão de sorte. Entende? Você não vai conseguir fazer uma liga lá no fim. A senhora queria um sanduíche de almôndegas e conseguiu.
É isso, resolveu. Não tem a ideia do problema da superação. E você pode observar isso muito bem em filmes, que tem muitos dilemas, muitos conflitos. Uma história precisa de um conflito. E nesse caso aqui, a gente falou do conflito da senhora, que precisava de um sanduíche de almôndegas, estava procurando isso em toda a cidade e chegou no último lugar, dos últimos lugares que ela queria, e não tinha esse sanduíche de almôndegas. E o rapaz ainda achou aquilo engraçado. E aí tudo bem, você contextualizou a sua história. E aliás, tem outra questão. Quando você contextualiza, antes de passar para frente, quando você contextualiza, você também dá a oportunidade do seu ouvinte criar um relacionamento emocional ali com o personagem. Então eu vou falar da velhinha que estava com o marido doente, que estava procurando um sanduíche de almôndegas para ajudá-lo de alguma forma. E nisso a pessoa já vai colocando as memórias delas ali, vai colocando um sentimento em torno daquele personagem. É diferente de eu falar assim, chegou uma pessoa qualquer e pediu um sanduíche. Quando você dá detalhes, você permite que a pessoa crie garras emocionais. Essas garras emocionais vão ser importantíssimas depois para ela criar uma memória emocional lá na frente, para ela se sentir convencida, não simplesmente pelo racional, mas pelo emocional. Beleza? E aí passando para frente, depois do contexto tem a parte da ação. Quer dizer, a gente sabe quem é o personagem principal, a gente sabe o que ele quer, sanduíche de almôndegas, a gente sabe do problema que ela tinha, mas o que ela fez efetivamente para resolver isso. E aí, nesse momento da ação, é importante que você pense na alternância de ação. Quer dizer, pode ser a ação do personagem, mas pode ser a ação do problema em si. Como que o problema de repente vence, de repente é o personagem que toma uma ação, de repente é o problema que está vencendo. É aquela coisa do vilão e do mocinho, quando a gente pensa, nossa, agora o vilão vai ganhar, agora o mocinho vai ganhar, agora é o vilão. É normal que isso aconteça. Essa alternância dá vida à história, porque a nossa vida também é assim. A gente vai ter um momento que a gente está ganhando, um momento que a gente está perdendo, um dia que a gente está bom, um dia que a gente não está tão legal assim. Colocar essa alternância na tua história traz mais identidade dela à realidade. E a gente trouxe essa alternância aqui como? A senhora estava buscando o sanduíche de almôndegas e de repente o rapaz riu e falou que não tem sanduíche de almôndegas na Pizza Hut. Então a gente trouxe um momento que o problema estava ganhando. A gente não precisaria fazer muitas alternâncias aqui no contexto de histórias para o ambiente corporativo. Uma alternância só é suficiente. Porque em filmes isso acontece várias vezes, mas uma alternância só é suficiente para dar a ideia de superação, mais uma vez. E aliás, e aqui eu coloquei para vocês para lembrar como que a senhora respondeu ao problema que ela encontrou. Quer dizer, ela chegou lá na loja do Pizza Hut, tinha o problema continua ganhando dela. Ela respondeu para o rapaz, não, eu preciso disso, por favor, meu filho. Ela tentou convencê-lo que aquilo era importante. E aí ela começa a tentar superar o problema. E aí a gente percebe a alternância em si. Bem, depois da ação, tem a última etapa, que é o resultado. O que aconteceu de fato? E nesse caso, a gente fala do desfecho, quer dizer, ela conseguiu ali o sanduíche de almôndegas que ela queria, mas tem uma outra coisa também. Essa etapa é importante, que é a surpresa. Quer dizer, ela conseguiu o sanduíche de almôndegas, mas a gente ficou sabendo de uma coisa que nós não sabíamos ao longo da história, que o marido tinha câncer e que ele faleceu. Quando você tem a surpresa, você evoca mais emoções. Quando você evoca mais emoções, é mais fácil de você convencer as pessoas, desde que sejam emoções que tenham a ver com o que você queira. Nesse caso, a gente coloca uma emoção de compassividade, de dó, e a gente percebe o quanto que aquilo impacta nas pessoas. É uma emoção de surpresa e ajuda muito quando a emoção não é esperada como essa. E assim aconteceu, né? A gente teve o sanduíche de almôndegas, ela conseguiu, mas a gente teve a etapa surpresa, no qual ela fala do marido com câncer, e aí você fecha agora com a sua ideia, quando eu falei para vocês que é importante você ter um atendimento de excelência. E nesse momento de você fechar a sua ideia, é importante você falar isso com simplicidade. Porque se você começar a elucubrar demais, colocar muitas palavras ali, talvez fique difícil para quem está te escutando entender do que você está falando. Então, nesse momento, tenha simplicidade de trazer sua ideia, talvez com 2, 3 palavras. E a simplicidade que eu trouxe para vocês foi de colocar atendimento de excelência na imagem. Era isso que eu queria falar para vocês. Essa era a ideia central. E por último, e não menos importante, eu sugiro para você o seguinte, pega essas ideias que eu estou falando para você e transforma isso em metas, para você realmente conseguir transformar isso, transformar a si mesmo e colocar histórias dentro da sua empresa, dentro da sua capacidade de convencer as pessoas. E uma forma interessante de definir metas, eu vou te sugerir, entra aqui na aula gratuita do curso Despertando Gigantes, é um curso de inteligência emocional e produtividade que eu fiz. E uma das primeiras etapas é justamente essa, é ajudar as pessoas a definirem um alvo, definir as metas de maneira inteligente, ver se é isso que ela quer mesmo,
colocar isso em pequenas etapas para ela conseguir chegar lá na frente e ter o sucesso que ela quer, tá? E aí essas metas podem ser justamente relacionadas a essas 3 etapas. Definir o contexto que você quer da sua história, definir a ação que você quer e o resultado de forma simples. E eu tenho certeza, olha só, se você colocar esses 3 elementos na sua história para convencer as pessoas na sua empresa, certamente você vai receber não só mais atenção, mas também mais palmas dos seus liderados. Eu espero que você aproveite muito bem essas ideias para a sua vida e para a vida das outras pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.